Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu sou a tia Evelyn e sejam muito bem-vindos para mais uma semana de hashtag Evangelização em Casa. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, mas antes disso, vamos fazer a nossa prece? Quem souber, canta comigo, hein? 5 dedinhos de uma mão, 5 dedinhos da outra mão, juntos bem juntinhos para fazer a oração. Papai do céu, hoje eu quero te agradecer pelos passarinhos, por todos os bichinhos, também por eu nascer. Aquela florzinha que eu vi crescer foi o teu amor quem fez. Pelo mar tão lindo e o sol divino, um beijão pro Senhor. Pelo mar tão lindo e o sol divino, um beijão pro Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim, Senhor, que a gente possa hoje ter uma boa evangelização em casa. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está conectado com as nossas duas últimas aulas por aqui. A gente já falou sobre a primeira revelação, que veio trazida por Moisés e que falava sobre justiça. E a gente falou na semana passada sobre a segunda revelação, que foi trazida por Jesus e que fala sobre a lei de amor. Hoje, a gente vai falar sobre a terceira e última revelação que a gente tem, que é a revelação que é um pouquinho diferente das anteriores. Sabe por quê? Na primeira e na segunda revelação, elas foram trazidas por uma pessoa que ficou encarregada de vir e de nos passar essa verdade. A terceira revelação não acontece dessa forma. A terceira revelação é trazida pra gente através do Espiritismo. E o Espiritismo, por sua vez, foi trazido até nós através de vários espíritos. A terceira revelação, que vem através do Espiritismo, fala sobre verdade. Pois é, mas aí você pode estar me perguntando, ué, Evelyn, mas se a terceira revelação é sobre a verdade, quer dizer que a primeira e a segunda eram mentira? Não é assim que funciona. A primeira e a segunda revelação são ainda muito importantes e verdadeiras. Inclusive, o Espiritismo vem trazer na sua mensagem de verdade coisas que confirmam o que foi dito antes. Mas se eles vêm confirmar o que já foi falado, para que foi necessidade de uma terceira revelação, não é mesmo? Pois é, a verdade é que é o seguinte, ao longo do tempo, a gente acabou esquecendo alguns detalhes muito importantes da lei de Jesus e da lei de Moisés, que falavam sobre justiça e amor. A gente foi alterando algumas coisas, a gente foi não dando atenção a outras partes que eram importantes, e as coisas começaram a ficar um pouco caóticas de novo, sabe? Porque quando a gente se afasta da lei de Deus, trazidas tanto pela justiça quanto pelo amor, a gente acaba ficando maus uns com os outros e fazendo que o mundo perca a paz que ele foi tentando construir. Então, para evitar que a gente se afastasse completamente das leis de justiça e de amor, o Espiritismo vem e traz a lei de verdade. A verdade que vem na terceira revelação ensina a gente a entender melhor o que Jesus e o que Moisés falaram antes. Algumas coisas que a gente não tinha compreendido direito. Pensa comigo, quando a gente está na escola, bem pequenininho, a gente aprende matemática. E a gente aprende coisas como 1 mais 1. A gente aprende umas contas mais básicas, não é mesmo? E quando a gente está nessa escola ainda mais novos, a gente aprende que a gente não consegue subtrair um número que é maior do que o outro. Porque pra gente, o zero é o começo de tudo.
À medida que a gente vai crescendo mais um pouquinho, e se você ainda não chegou lá, não se preocupa que você também vai chegar, a gente aprende na escola que existem números antes do zero. E aí, um novo mundo de possibilidades acontece pra gente. De repente, a gente consegue subtrair números que são maiores do que os outros. E aí, o nosso resultado vai ser diferente do que a gente sabia antes. Isso quer dizer que aquela tia lá do primeira e da segunda série ensinou matemática errado pra gente? Não, ela ensinou aquilo que a gente tinha capacidade de aprender naquele momento. A mesma coisa, quando a gente está aprendendo a ler e escrever, a gente começa com palavras pequenas, né? Seria muito injusto se a gente colocasse uma criança ainda bem novinha para escrever uma palavra muito grande. Então a gente começa a aprender a escrever com palavras pequenas, como casa, mãe, pai, que não tem muitas letras e que vão facilitar. E quando essa criança já conseguiu entender toda essa parte, aí as palavras vão ficando maiores. Aí ela pode inclusive aprender palavras em outras línguas e assim por diante. Então, da mesma forma Deus fez. Ele sabia que se ele colocasse toda a verdade pra gente lá na primeira revelação, a gente ainda não estava pronto. A gente não ia entender e aí a mensagem ia acabar se perdendo. Então, ele foi ensinando a gente em etapas. A primeira etapa era uma base que falava sobre justiça. Uma base bem forte para que quando todo mundo começasse a entender, a gente pudesse acrescentar mais. E aí vem a segunda base, que é a lei de amor, trazida por Jesus, e que ajuda a gente a fortalecer a primeira base. Tipo um prédio, sabe? Você não consegue construir o 10º andar se você não construir todos os andares antes. E assim continuou. E agora a gente teve também a terceira revelação, com a verdade, trazendo tudo aquilo que a gente ainda não tinha condição de entender antes, mas que agora a gente consegue. Entenderam? Então, a gente vai falar mais sobre esse tema no nosso encontro na quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu espero vocês lá. Um beijo e até!